Boa noite, amados irmãos da Igreja Batista Caputera, demais visitantes que nos dão a honra de nos visitar nessa página. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a cada um. Amados, e nessa devocional de quinta-feira, somos gratos a Deus, em primeiro lugar, por esse instrumento, mesmo em meio a dificuldades de contato, de reunião, juntos. Deus tem nos dado essa graça, essa ferramenta, para podermos, assim, utilizar essa tecnologia, mesmo de forma ainda improvisada, mas é um meio que nós temos tido de nutrir nossa vida espiritual e também de compartilhar as boas notícias com outras pessoas. Mas nós continuemos intercedendo pela campanha de missões mundiais, especialmente pelos missionários que estão naqueles países mais afetados, como a Itália, como a China. Continuemos, irmãos, orando pela campanha e pelos missionários. Continuemos também orando pela sensatez das autoridades, pela capacitação dos profissionais de saúde e pela saúde da população também. Continuemos orando, irmãos, pela saúde da irmã Leni, pela saúde da mãe dela também, pela irmã Cristiane e seus familiares, pelo tio da irmã Cristiane, pela esposa do tio dela, a senhora Dulce, pela irmã Gena, pela irmã Priscila, pela pequena Laís também. Mas continuemos orando também pelos recursos financeiros daqueles que estão sem trabalhar, no nosso meio, congregam conosco, e também por todo o mundo, há pessoas sem poderem trabalhar, e oremos pelos recursos financeiros dessas pessoas. Mas supliquemos por sabedoria também. Nós viemos suplicar a Deus para que Ele nos dê sabedoria, a fim de nós tomarmos o nosso tempo de uma forma coerente, como Ele quer, tomarmos a nossa mente também, nosso coração. Enchemos tudo isso, nossa mente, nosso coração, nosso tempo, como Deus deseja. Mas rendemos graças também. Rendemos graças pelos avanços da saúde do pequeno Lucas e pela família dele, sobrinho da Dorcas. E rendemos graças também pelo Senhor. Ele está avançando em seu grande plano, com o seu evangelho e pelo cuidado que tem tido com a igreja. Que apesar das realidades presentes, nós podemos ter visto, nós estamos visto que Deus tem dado graça e nós temos perseverado na graça dele. Nós temos visto a Igreja Batista na Caputera como ela tem se dedicado à escola dominical, às devocionais e aos cultos dos lares. Deus seja louvado em tudo isso, amados. E um desafio para as crianças. Crianças, um desafio diferente para vocês hoje, ok? Vocês vão nos acompanhar, vão ouvir a palavra de Deus, vão ler a palavra de Deus. E o desafio para vocês nessa noite é escrever em uma frase só. Somente uma frase. Que Deus falou com vocês, a verdade espiritual dessa noite. Ok, crianças? Vamos lá então. Mas nós vivemos dias um tanto inquietantes, Não somente nós brasileiros, mas o mundo inteiro, nós percebemos essa inquietação. E a cada dia que passa, notícias vão chegando pelos jornais ou pelas redes sociais, notícias cada vez mais assustadoras, que elas vêm chegando. Mas enfim, em meio a isso tudo, a pergunta que fica para mim e para você, e a pergunta que fica em nosso coração, a pergunta que muitos fazem, é o tema dessa noite. Essa será a pergunta do tema dessa noite. Mas e a série que nós estamos tratando nas quintas-feiras é essa, Tempo de vigiar. E o tema dessa noite que eu te convido é o seguinte tema. É uma pergunta. Uma pergunta que ecoa nos nossos corações, ecoa no coração de muitos. E o tema dessa noite é: fim dos tempos? É uma pergunta. Fim dos tempos? Mas como homem algum tem as respostas em si mesmo, eu te convido então a vermos o que Deus nos fala em sua palavra. O texto bíblico está em Lucas. Te convido então a abrir sua Bíblia em Lucas, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 21. Lucas, capítulo 21, do versículo 9 ao versículo 11. Lucas 21,
versículo 9 ao versículo 11. E depois, versículo 25 ao versículo 28. A versão que eu estarei trazendo é a NVI, estarei utilizando, ok? Lucas, capítulo 21, versículo 9 ao 11. E depois, versículo 25 ao 28. Então, a palavra de Deus diz assim: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Versículo 25 ao 28. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Na terra, as nações verão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará acontecendo, com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Até aqui, amados, a palavra de Deus nos mostra. Deus amado, nos ajude nesse momento, Deus. Nos ilumine para que nós possamos ouvir, Deus, a sua grande voz através da tua palavra. Palavra tão necessária para nossos dias. Em nome do teu Filho amado Jesus, é que nós esperamos em ti. Amém. Mas o contexto desse capítulo 21 do Evangelho segundo Lucas vai nos trazer Deus através de Lucas, Lucas relatando as verdades de Deus e o próprio Deus que está por trás de Lucas, nos trazendo essas verdades. E Deus, irmãos, Deus ele vem tratar de três assuntos que estão totalmente entrelaçados entre eles, uns nos outros. São três assuntos que são tratados no capítulo 21 de Lucas, mas são três assuntos que não se separam. Mas Deus está tratando sobre a destruição de Jerusalém e a destruição do templo, Esse é o primeiro assunto. Destruição de Jerusalém e destruição do templo que estava em Jerusalém. Deus está tratando aqui sobre o fim do mundo, de todo mundo, e Deus está tratando aqui também o terceiro tema, que é sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda. Então, a destruição de Jerusalém, do templo que está em Jerusalém, o fim do mundo, de toda a face da terra, e a segunda vinda de Cristo. Esses são os três temas que são inseparáveis. Eles são separados, estão entrelaçados aqui nesse capítulo. Mas assim também, o fim dos tempos, que é o tema que nós estamos tratando essa noite, o fim dos tempos, eles são marcados por três verdades também. Três marcas. Mas a primeira verdade de Deus para nós nessa noite é de que o fim do tempo ele é marcado por notícias difíceis. O fim dos tempos é marcado por notícias difíceis. Versículo 5 e versículo 6 vai nos mostrar que as notícias dos acontecimentos são angustiantes. As notícias dos acontecimentos, elas são angustiantes. Versículo 5 e versículo 6 falam assim: alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. Mas, em primeiro lugar, aqui, Deus leva aos discípulos, Os discípulos estão caminhando com Jesus, perto daquele templo. Então, vendo aquela bela arquitetura, os discípulos, então, admirados, com aqueles ricos detalhes daquela arquitetura daquele templo,
uma arquitetura foi dedicada a Deus, um templo foi dedicado a Deus, eles passam então a interagir com Cristo a respeito disso. E de repente então eles recebem a notícia de que aquele belo templo, aquela bela arquitetura, aquela bela cidade, elas seriam destruídas. Mas e o fato é que isso já se cumpriu. Como você pode pesquisar, você pode confirmar isso nos livros de história, né? História em geral. No ano de 70, no ano 70 antes de Cristo, né? Desculpa, no ano 70 depois de Cristo, óbvio, né? O ano 70 depois de Cristo, depois de aproximadamente 40 anos que Cristo é elevado aos céus, então essa profecia se cumpre. O templo de fato foi destruído pelo Império Romano. A cidade de Jerusalém também foi bem alarmada. Mas e nada mais angustiante para os judeus do que essa notícia que eles estavam ouvindo. Porque o templo significava muito para eles. O templo significava a presença de Deus. O templo significava a bondade de Deus sobre o povo. No momento onde eles poderiam adorar a Deus, poderiam ser beneficiados por Deus. Em um momento onde eles iriam falar com Deus e Deus iria ouvir a voz deles. E quando Jesus fala que o templo seria destruído, amados, isso foi muito angustiante para os judeus daquela época. Mas as notícias difíceis elas não pararam por aqui. O versículo 9 nos mostra uma notícia de acontecimentos angustiantes. O versículo 9 fala que haverá guerras e rebeliões. No versículo 10 fala de que o fim dos tempos, haverá nações contra nações, reinos contra reinos. Mas entre parênteses, né? Inclusive, o que nós mais estamos vendo, né, nos dias de hoje, né, nossa realidade, nas redes sociais, é uma briga entre reinos. Briga por divergências de opiniões políticas. São reinos, são tipos de reinos. Versículo 11 nos fala que as notícias ruins não parariam. Terremotos, fomes, pestes, acontecimentos terríveis. Mas nos nossos dias atuais, as pestes, né? A peste desse vírus, né? Que afeta o mundo inteiro, afeta o nosso país, é uma realidade. Amados, e essas são notícias de acontecimentos angustiantes. O final dos tempos é marcado por notícias difíceis. Amados, mas o versículo 25 ele continua. Quais são os resultados dessas notícias angustiantes? Que resultados trazem essas notícias angustiantes? Versículo 25 fala que, por causa dessas coisas, haverá nações em angústia. Versículo 25. Versículo 26 nos fala que, por causa desses acontecimentos angustiantes, o versículo 26 nos fala que haverá homens desmaiando de pavor pelos acontecimentos no mundo. Homens desmaiando de pavor por todos esses acontecimentos que têm surgido no fim dos tempos. Amados, a segunda verdade de Deus para nós nessa noite é de que o fim dos tempos ele é marcado por um alerta. Primeiro nós vimos que o fim dos tempos é marcado por notícias difíceis, mas a segunda verdade, a segunda marca do fim dos tempos é que ele é marcado por um alerta. O versículo 9, na parte B, nos mostra essa verdade. Nos fala de que é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Foi assim que Deus alertou os discípulos e alerta a nós também nesse dia. Mas é um alerta importante. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Tudo que nós vimos acima, tudo que nós vimos, é necessário que isso aconteça. Então Deus já alerta os discípulos, nos alerta, olha, é necessário que isso tudo aconteça. É necessário. Mas a terceira verdade a respeito do fim dos tempos, o fim dos tempos ele é marcado por boas notícias. Ele é marcado
por notícias difíceis. O fim dos tempos, ele é marcado por um alerta. Deus alerta esse mundo. Deus nos alerta que é necessário que essas coisas aconteçam. Mas, em terceiro e último lugar, Deus nos alerta, Deus nos fala de que o fim dos tempos ele é marcado por boas notícias. Pela graça de Deus. No versículo 9, na parte A, nos fala de que, olha o que Deus nos fala. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. Mas aqui Deus nos trazendo um consolo. Deus consolando. Não tenham medo. Quando vocês ouvirem falar dessas coisas, de todas essas tragédias, não tenham medo. Mas no final dos tempos, no final dos acontecimentos, haverá um acontecimento ainda maior. O retorno de Cristo. O versículo 27 nos traz essa verdade. Versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Mas o final do acontecimento, o fim dos acontecimentos, ainda não estará completo, enquanto não tiver um acontecimento maior. O maior acontecimento da história, que será o retorno de Cristo. O retorno dele. E então, sim, quando todos os acontecimentos vierem à tona, então o maior virá. O Filho do Homem, ele voltará. Amados, e o versículo 28 nos mostra um chamado à esperança. Deus nos chama a uma esperança. Essa é a boa notícia. Versículo 28. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se, não se prostrem, ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Mas essa é a boa notícia da esperança. Deus chamando homens à esperança. Há uma esperança. Quando todas essas coisas acontecerem, levantem a cabeça. Se levantem, porque a redenção de vocês está próxima. Mas o fim dos tempos ele é marcado por notícias difíceis. O fim dos tempos é marcado por um alerta. O fim dos tempos ele é marcado por boas notícias. E, afinal de contas, qual é a resposta final, então, para o tema dessa noite? Fim dos tempos? Mas, como disse o pastor batista Russell Shedd, ele disse o seguinte: a geração do fim dos tempos, ela se estende da ressurreição de Cristo até a sua segunda vinda. A geração do fim dos tempos, ela se estende. Ela começa desde a ressurreição de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Essa é a geração. Essa é a geração do fim dos tempos. Amados, então pela palavra de Deus nós podemos entender que não somente o templo, não somente a cidade de Jerusalém foram alvos do fim. Amados, o fim de toda a terra, o fim de toda a terra, o fim dos seus habitantes, ele está às portas. Acontecerá em muito breve. Mas desde que o primeiro homem ele se opôs a Deus, essa vida, essa realidade terrena que nós temos, ela se tornou estranha. É isso que nós podemos perceber hoje, de uma forma muito clara. Essa realidade terrena ela se tornou temporária. Mas nosso lar não é mais aqui. Essa é a verdade. O nosso lar não é mais aqui. Mas então estamos plenamente conscientes, apesar disso tudo, estamos plenamente conscientes e confessamos de que não é nada confortável, né? Viver em um mundo de dores como nós temos vivido. Nada confortável. Mas, amados, então, partindo para o final dessa palavra, quais são as aplicações? O que isso tudo tem a ver com a igreja? Em primeiro lugar, com a igreja. Nós pertencemos à igreja de Cristo. Isso tudo tem a ver conosco. Mas por nós
estarmos em Cristo, nós somos chamados a crer que, apesar disso tudo, Deus nos consola. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o seu bem, para o meu bem, para o seu aperfeiçoamento, para o nosso aperfeiçoamento, para um avanço, para o nosso avanço na santificação, até que chegue um tempo tão almejado por nós todos. E que tempo é esse? Nós estamos sempre com a nossa mente focada nisso, mas o tempo em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Sem mais pecado algum, totalmente transformados, totalmente salvos, totalmente libertos dos nossos próprios pecados, totalmente libertos, salvos do mundo que ofende a Deus e totalmente libertos e salvos das trevas, das tentações de Satanás. Mas esse é o nosso foco, esse é o nosso desejo. Estarmos com o Senhor para sempre. Vivemos com Ele para sempre, totalmente salvos. Mas e essa hora está chegando. E essa é a boa notícia, do fim dos tempos. Mas enquanto essa hora não chega, mas que nós guardemos a nossa mente. Que nós guardemos as nossas mentes nas mais valiosas palavras de Deus. Que nós venhamos servir a Ele. Que nós venhamos servir o nosso próximo. Que nós continuemos confortando uns aos outros e consolando uns aos outros. Mas, e por fim, uma palavra àqueles que ainda não fazem parte da igreja. Aqueles que ainda não fazem parte da igreja. Que tudo isso tem a ver contigo. Tem a ver contigo também. Mas se você ainda não faz parte da igreja, ainda, você tenha certeza de que, por menor que seja, por menor que aparenta ser, os nossos pecados, o seu pecado, diante de Deus, eles ofendem a Deus. Eles te colocam em condenação diante da justiça de Deus, da justiça perfeita de Deus. Mas que você ouça as trombetas de Deus, que você ouça os alertas de Deus, tocando o tempo todo, e principalmente nesses últimos dias. Ouça a voz de Deus, ouça os alertas de Deus, ouça as trombetas de Deus, mas não corra risco. Não corra risco de ter uma dor maior do que nós já estamos percebendo nesse mundo. Ah, não, amado. Você se volte para Deus. Você se volte para Deus através de Cristo. Porque Cristo é o único meio. Não há outro meio. Porque somente Cristo, Ele obedeceu todos os mandamentos que você deveria ter obedecido e não obedeceu. Somente Cristo, Ele morreu pelos pecados, não dele, mas de todo aquele que nele crê. Amado, somente Cristo ele recebeu esse castigo de morte para pagar a sua fiança diante do tribunal de Deus. Se você tomar as verdades de Deus, se você se agarrar a Cristo como o único e suficiente Salvador, como o único e suficiente fiador e consolador para você. Mas volte-se para Deus. Volte-se através de Cristo. Você vem desfrutar da paz com Deus, aqui e agora. Você pode desfrutar da paz com Deus, aqui e agora nesse mundo. Somente você se voltando para Cristo. Faça isso. E você então estará em paz. Você desfrutará da paz com Deus. Amados, convido então a refletirmos. Continuemos a refletirmos. Continuemos a refletir nessas verdades de Deus. Quando nós estaremos ouvindo a música que estará sendo entoada agora, e ao final dessa música, você ore a Deus. Você responda a Deus por tudo que Deus falou a você e tudo que Deus falou a mim nessa noite. Mas sendo assim, me despeço de vocês. Até domingo, às 19 horas, se o Senhor assim então nos permitir. Um abraço a todos. Longe posso avistar minha pátria de além, que já desce
desce do céu com a glória de Deus, brilha como cristal, resplandece no céu. Santa para o Senhor, a cidade eternal. Lá estarei quando a glória meu Jesus manifestar, quando o som de sua trombeta se escutar. Lá estarei com meu Senhor. Não mais dor haverá, tudo em luz se fará, toda treva e dor levará o Senhor. Face a face eu verei a Jesus, ao meu Rei, e por dias sem fim gozarei paz enfim. Lá estarei, santo e limpo, em novo corpo estarei, servo eterno de Jesus, meu grande Rei. Lá estarei pra meu Senhor. Existe um rio de água viva que nasce junto ao trono de Jesus, de Deus o Pai. Nem sol nem lua existirá, a luz de Deus sim brilhará, e o Senhor para sempre reinará. Reinará. Lá estarei quando a glória meu Jesus manifestar, quando o som de sua trombeta se escutar. Lá estarei com meu Senhor. Longe posso avistar onde sempre